O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da Sagrada Eucaristia, uma festa que foi introduzida na Igreja no século XIII, obedecendo a um costume muito católico. Qual é o costume muito católico? É que quem acrescenta festas novas no calendário litúrgico da Igreja são as mulheres. Santa Juliana foi a mística que Deus utilizou para que Corpus Christi fosse celebrado por toda a Igreja. O Sagrado Coração de Jesus também veio por Santa Margarida Maria Alacoque, e também a festa da Divina Misericórdia por Santa Faustina Kowalska. Então estamos plenamente numa tradição muito católica, né? E é bom nós termos consciência de que Deus quer ser celebrado. Hoje eu pensava muito sobre isso. O século XIII, que foi o século quando Santa Juliana viveu, e ainda no mesmo século também a festa de Corpus Christi foi instituída, apesar da santa não ter visto essa instituição, porque ela morreu antes. Foi um século marcado por muitas heresias contra a Eucaristia. Muitas dúvidas, problemas teológicos. Estava entrando na Europa, e que praticamente a Europa era a igreja naquele momento, bem antes do descobrimento da América, várias ideias que deixavam as pessoas confusas sobre uma verdade que os cristãos antes nunca tiveram dúvida, de que Jesus está presente realmente no augustíssimo sacramento da Eucaristia. E, no entanto, essa celebração que veio do céu não veio tanto para corrigir aqueles que estavam com dúvida ou que estavam no erro, mas veio para que a igreja celebrasse essa verdade. Muito interessante isso, né? Assim também nas aparições de Nossa Senhora, e assim também em outras coisas da igreja, o Senhor pede, antes de tudo, a celebração, mais do que a inteligência. Da inteligência ele pede um obséquio humilde. Graças a Deus, pela celebração e pela experiência do fiel que celebra o mistério,
também a inteligência vai se abrindo para compreender o mistério. Mas Deus queria que a Eucaristia fosse celebrada. E é celebrada porque ela é o maior dom que Deus deu à humanidade. Ela não tem uma graça. A Eucaristia tem o autor de toda a graça. Por isso, a doutrina da Igreja diz com todas as letras, vou ler uma citação do Concílio Vaticano II: os demais sacramentos, assim como os ministérios, ou seja, os serviços, da Igreja e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Na Eucaristia não está uma graça, na Eucaristia está o autor de toda a graça. E isso é maravilhoso, Nós precisamos então nos aproximar da Eucaristia cada vez mais e cada vez com o coração mais aberto. E como nós cantamos agora na sequência de Corpus Christi, ainda que nós dessemos a ela todo o louvor que nós somos capazes de dar e não damos, ainda seria pouco, é Cristo, nosso Senhor, Bom, seguindo um pouco as leituras de hoje, eu queria que nós meditássemos simplesmente sobre isso, A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio. Quem faz aqui o estudo bíblico das quartas-feiras já conhece essa leitura, porque ela já apareceu algumas vezes, e sabe também o que significa Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. E por que o livro do Deuteronômio foi necessário? Porque todo aquele povo que tinha saído do Egito com Moisés e tinha recebido a lei de Deus aos pés da montanha sagrada do Horebe, tinha morrido no deserto, com pouquíssimas exceções. Então, às portas da terra prometida, já chegando no ponto final, Moisés precisou repetir a lei. Por isso, o Deuteronômio, uma lei que foi recordada àqueles que não a tinham visto em primeira pessoa. Muito interessante. E nessa recordação da lei, uma coisa que Moisés não podia deixar de recordar é que durante muito tempo, e ainda ali, o povo estava sendo alimentado com o maná. Eu disse no início da missa que o coração da nossa santa religião é a comunhão com Deus. Se nós não estamos aqui para aumentar a nossa comunhão com Deus, precisamos retificar a intenção e começar a ter aí a nossa meta. Não temos outro motivo para vir à igreja, só para aumentar a nossa comunhão com Deus. E isso está inscrito no coração de todo ser humano da face da terra. Um ser humano sem a sua dimensão religiosa é como se fosse amputado. Tem algo importante nele que falta. A dimensão religiosa está inscrita no nosso coração. Mas existe uma diferença quando nós falamos isso como cristãos. Por quê? O natural é que todo homem busque a Deus. Só que na nossa fé cristã, nós professamos que foi Deus que buscou o homem. E como é que Ele faz que o coração da nossa religião, que é a comunhão com Ele, aconteça? De dois modos. De um modo, nos dando presentes. O maná foi um presente. A lei de Deus no deserto foi outro presente. E nós podemos enumerar muitíssimos presentes do Antigo Testamento. E o segundo modo é quando Deus nos ensina como prestar um culto a Ele. Isso também é uma grande diferença em relação a outras doutrinas religiosas. Nós não prestamos o culto a Deus como nos dá na telha. Nós seguimos uma liturgia e acreditamos que essa liturgia veio por uma revelação de Deus. Lendo o Antigo Testamento, nós vemos isso com clareza. Deus mostrou para Moisés até as medidas do templo.
os sacrifícios que ele deveria oferecer e quando deveria oferecer. Isso é Antigo Testamento. Por que nós lemos essa leitura hoje, na Eucaristia? Porque nós acreditamos que em Jesus, todos os dons, os presentes que Deus deu no Antigo Testamento estão ali resumidos. E Ele supera todos esses presentes. Jesus é o maior dom que Deus poderia ter nos dado, porque é Deus mesmo que se dá. E mais, também em Jesus, todos os sacrifícios do Antigo Testamento são superados. Eu até os enumerei aqui, que é para que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre eles, né? O livro do Levítico é o livro que fala dos sacrifícios do Antigo Testamento. Vou simplesmente citá-los. Um deles é o holocausto. O que é o holocausto? É quando o animal que era oferecido em sacrifício no antigo templo era queimado por inteiro. Jesus se deu por inteiro. Outro sacrifício do Antigo Testamento era a oferta de manjares. Ofereciam a Deus pão quentinho. Quem nunca gosta de um cheiro de pão quentinho, né? Pois bem, no altar do Templo de Jerusalém havia uma mesa separada só para os pães da propiciação. E uma vez que os pães ficavam ali um dia, os sacerdotes poderiam comê-lo depois. Pois Jesus Cristo também é o alimento, não só o sacrifício, mas o alimento. O outro sacrifício lá do Antigo Testamento era chamado dos sacrifícios expiatórios, que eram aqueles que perdoavam os pecados, pois o sacrifício de Cristo na cruz perdoa todos os pecados. Outro sacrifício era o pela culpa, que é quando você fazia mal para o seu irmão. Jesus Cristo também é aquele que nos ensina a perdoar e pedir perdão, e no seu sacrifício ele também nos perdoa em nome dos nossos irmãos, desde que nós estejamos convertidos e arrependidos. Outro sacrifício do Antigo Testamento eram chamados de sacrifícios pacíficos. Eram aqueles em que o animal não era totalmente queimado. Uma parte era oferecida no altar e a outra virava churrasco, para que a família comesse junta. Eram sacrifícios de paz com Deus. É como se nós pudéssemos sentar à mesa e almoçar com Deus. Eu não preciso nem dizer que a Eucaristia é o banquete dos filhos com Deus. E por último, havia ainda um último sacrifício, que era chamado de sacrifício perene. Todos os dias, pela manhã, se oferecia um novilho a Deus no Templo de Jerusalém. E todos os dias, pela tarde, se oferecia outro novilho. Se a gente fosse fazer leilão de bezerro naquela época, ia ter uma dificuldade danada, né? Porque 2 por dia já tinha que ir. Pois bem, o sacrifício perene era uma espécie de testemunho de que a misericórdia de Deus nunca faltava. Assim também na Eucaristia, como nós refletimos hoje na missa da manhã, aqueles que aqui estavam, né? Em algum lugar da terra, em todos os momentos do nosso dia, algum sacerdote está oferecendo a hóstia santa da Eucaristia. Se você não pode ir à missa, ou não tem missa na sua localidade por algum motivo, saiba que em algum lugar tem um padre rezando por você. Tem um sacerdote oferecendo o sacrifício e tem o povo santo sendo alimentado com Deus. O coração da nossa santa religião é a comunhão. Vamos agora então para a segunda leitura. Primeira leitura tem um saborzinho de passado. Moisés recorda o que Deus fez. A segunda leitura tem um sabor de presente. É São Paulo que diz: o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Para viver bem a comunhão com Deus, que nos ensina Jesus, que nós precisamos também estar em comunhão uns com os outros. A Eucaristia é o banquete da unidade. Agora, meus irmãos, é fácil vivermos em comunhão uns com os outros?
Pecadores vivendo com pecadores no meio de pecadores. Parece um saco de gatos, né? Vocês experimentem algum dia fazer isso. Não sei se é uma boa experiência, né? Pega uns 3 ou 4 gatos, bota no saco e sacode. Pois é mais ou menos isso que Deus quer com a nossa igreja. Nós somos diferentes, pensamos diferentes. Como é que nós podemos viver em comunhão? Só tem um jeito: perdoando e pedindo perdão, compreendendo que o outro é diferente e sabendo relevar isso. Quantas vezes nós temos que deixar as nossas diferenças de lado? Por um motivo muito simples: porque quem não as deixa não sabe amar. Uma comunhão muito natural é a comunhão do matrimônio. Ou marido e mulher deixam de lado as diferenças para amar, ou não são capazes de conviver. A crise do matrimônio é uma crise de amor. A crise da unidade da igreja é uma crise de amor. E amor não se faz só com bons sentimentos. Amor se faz com decisões. E o Senhor, todos os dias, quando nos alimenta com o mesmo pão, nos lembra isso. Para vivermos o coração da nossa santa religião, é necessário que também estejamos em comunhão uns com os outros. E agora nós vamos ao Evangelho. Primeira leitura, um sabor de passado. Segunda leitura, inegavelmente, basta olhar para o lado, né? Tem um sabor de presente. E o Evangelho? O próprio Senhor dá ao Evangelho um sabor de futuro, junto com um realismo extraordinário que só Jesus pode dizer, porque é uma ousadia o que ele diz. Ninguém entendeu direito naquela época. Os discípulos, inclusive o próprio Jesus, perguntou a eles depois desse Evangelho, né? Vocês também querem ir embora? E os discípulos responderam o quê? Aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só a fé faz com que nós aceitemos essa palavra de Jesus, de tão realista que ela é, e aponta para o futuro. Diz o Senhor: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí está o sabor de futuro, não é? O padre Marcelo Campos, que esteve aqui no segundo dia do Tríduo, falou um pouco sobre isso na homilia. Para nós vivermos em comunhão, é necessário também olhar para a eternidade. Todas as coisas são diferentes quando nós olhamos para a eternidade. Citando coisas muito concretas que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo, eu fico me perguntando como que os senhores da guerra podem dormir tranquilos, sabendo que os espera uma eternidade. Ah, o senhor está dizendo que eles vão para o inferno? Não. Eu estou dizendo que durante toda a eternidade, eles vão ter os olhos muito abertos para tudo aquilo que eles fizeram aqui. E não só eles, nós também. Para citar uma outra questão também muito presente, eu não sei como é possível alguém que é corrupto dormir tranquilo se lembra que haverá eternidade. Todas as pessoas que sofreram porque ele se deu bem estarão de pé diante dos olhos dele durante toda a eternidade. Pensa isso. Todas as coisas que nós fazemos, precisamos fazê-las olhando para a eternidade, se queremos permanecer na comunhão com Deus. Agora deixa eu falar de coisa boa, né? Porque eu só falei de coisa ruim. Quando você termina bem o seu trabalho profissional, saiba, você não deixou uma coisa no tempo e aquilo parará. Também isso te acompanhará para a eternidade. Quando você cuidou bem do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, isso te acompanhará para a eternidade. E isso é um vínculo de comunhão
E a Eucaristia nos recorda isso. E agora termina. E quando você, olhando para a eternidade, veio procurar o Senhor da eternidade, no augustíssimo sacramento da Eucaristia, sem dúvida nenhuma, isso te acompanhará para a eternidade. Todas as vezes que nós dobramos o joelho aqui nesse bendito santuário, não é? E fazemos a nossa hora santa de adoração, fica tranquilo, não é só uma hora, é a vida eterna. Quando nós recebemos o Senhor na Eucaristia, não é só um momento, é a vida eterna. Que o Senhor nos dê a graça de viver cada momento com esse sabor de eternidade, né? Hoje nós vemos tantas músicas românticas que falam de eternidade. Tem gente que chega a chorar. Você está apaixonado, então, nossa Senhora, parece que o mundo vai acabar. Pois é. Tem gente que até faz música para sofrer, né? Chama sofrência. Parece uma eternidade. Demos a verdadeira eternidade que nos acompanha nessa vida, a nossa santa religião, o valor que ela merece. E no seu centro não está uma graça, mas o autor de toda a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.